Olá pessoal, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do canal Central Dev, sua escola de informática online, professor Alex quem vos fala, e é um prazer ter você por aqui. E vamos para mais um vídeo, mais uma aula, e hoje vamos falar sobre repetição ou laço de repetição, como é assim mencionado em algumas linguagens de programação. Bom, hoje vamos ensinar o microbit a fazer o que todo robô sabe fazer com precisão: repetir tarefas. Afinal, gente, quem nunca quis que um robô repetisse tarefas, né? Por exemplo, acendesse a luz várias vezes ou piscasse várias vezes aqui um LED na tela. Então, hoje você vai ver que com apenas um único bloco, o microbit pode repetir ações automaticamente. Vem comigo! Galera, repetir é como colocar um microbit para fazer uma tarefa várias vezes, sem a necessidade de a gente repetir o código. Então galera, aproveitando aqui nossa tela já aberta, eu vou vir aqui em novo projeto, eu vou nomear esse projeto como repetição, isso, agora sim, repetição, vou clicar aqui em criar, e aqui em nosso projeto, gente, no nosso make code, nós temos aqui uma categoria específica só para quando você quer repetir um código várias vezes. Temos um bloquinho chamado loops. Quando você clica nesse carinha aqui, você vai ter alguns laços de repetição, alguns blocos, né, que demandam um comando de repetição. Dentre eles eu tenho repetir 4 vezes, repetir enquanto, para índice de 0 a 4. E tem essa parte aqui para elemento, valor de list, que isso aqui a gente vai ver mais à frente, quando nós formos estudar aí matrizes. Tá? Sem contar também que logo na tela inicial, na nossa área de trabalho, nós temos um bloquinho sempre, que também é um bloco de repetição. Tudo que ficar aqui dentro de sempre, ele vai repetir de forma infinita, tá bom? Então vamos lá. Exemplo, né? Vamos pegar aqui no nosso bloquinho básico, vou pegar aqui o mostrar ícone, vou colocar em sempre, vou vir aqui em básico de novo, vou pegar limpar a tela. Vou vir em básico mais uma vez e vou pegar agora aqui uma pausa e vou colocar uma pausa aqui de 100 milissegundos. Perceba, gente, como que fica aqui no nosso simulador. Ele vai, ó, de maneira automática, sempre repetir. Ele começa a mostrar o ícone, em seguida ele limpa a tela, depois ele pausa 100 milissegundos e em seguida ele faz o processo continuamente até que você pare o simulador. Né, de forma automática. Quando eu coloco um código dentro do bloco sempre, é como se eu dissesse para o microbit: olha, continue repetindo esse código até que eu mande parar. Quando você quer que o microbit repita com uma quantidade de vezes controlada ou definida, a gente não utiliza o sempre, a gente utiliza, no caso aqui, loops e repetir 4 vezes, e aí você pode colocar no iniciar, por exemplo. E aqui você pode configurar a quantidade de vezes que você quer que o microbit repita. A exemplo, eu vou pedir que ele repita 10 vezes. E aqui em 10 vezes eu vou pedir para que ele mostre exatamente a mesma coisa. Mostre um coração pulsando, né? Aqui eu vou colocar, por exemplo, o limpar a tela e em seguida eu vou colocar aqui uma pausa de, ao invés de 100, vou colocar 200 milissegundos. Perceba como que vai funcionar agora. Ele conta as 10 vezes e quando finaliza as 10 vezes ele para. Perfeito, perfeito, perfeito. Pessoal, quando precisamos repetir uma certa quantidade de vezes, mas também precisamos pegar a vez em que está a repetição, nós vamos utilizar aqui o loops, o bloquinho para índice de 0 a 4. E isso é bem interessante, porque esse carinha aqui ele tem uma variável dentro dele. Que tipo, o que é que ele faz? Deixa eu só repetir para vocês, pegar esse bloco que está aqui dentro e repetir 10 vezes, vou colocar aqui dentro. O que é que ele faz? Ele vai executar tudo que estiver aqui dentro. No caso, por exemplo, mostrar o ícone, limpar a tela, dar uma pausa, e eu coloquei até o mostrar número aqui, tá? E quando ele termina de executar cada bloquinho desse, ele vai acrescentar, ele vai passar para a segunda vez da repetição, né? E quando ele passa para a segunda vez da repetição, ele acrescenta um número ao índice. Por exemplo, o índice começa com 0, ele repete tudo que está aqui, aumenta um valor ao índice, o índice passa a ser 1. Ou seja, cada vez em que ele faz o ciclo, né, ele acrescenta um valor ao índice. Vamos ver se isso é verdade. Vou pegar aqui, por exemplo, mostrar o índice, e aqui eu vou colocar, por exemplo, 10 vezes.
E agora você pode observar que ele mostra lá o coração, em seguida o número, a vez da repetição, segunda vez de repetição, terceira vez, e se ele vai até o número 10. Então, quando você quer que algo seja repetido, mas ele só seja repetido enquanto uma condição for verdadeira, aí você vai utilizar aqui o loops, a opção repita ou enquanto e aqui dentro falso. Como que funciona esse carinha? Você vai colocar dentro aqui desse falso uma condição que seja verdadeira. Por exemplo, eu vou pegar aqui, vou criar uma variável, nós já conhecemos o que é variável. Vou fazer aqui uma variável, a variável de nome controle, certo? Vou definir essa variável lá no iniciar, vou colocar ela como 10, básico, aliás, variáveis. Vou vir aqui na opção definir controle, vou colocar o valor 10 para essa variável. E o seguinte, vou dizer para o meu enquanto, que enquanto a variável, enquanto o controle for maior, aliás, for menor do que zero, perdão, enquanto o controle for maior do que zero, ele faça alguma coisa. Então vem aqui em lógica, vou pegar aqui o meu bloquinho de comparação, vou pegar a minha variável controle, vou colocar aqui no lugar desse zero. Enquanto a minha variável for maior ou igual a zero, então o que ele vai fazer? Eu quero que ele mostre o valor da minha variável, então mostrar número, vou pegar aqui, vou vir aqui na minha variável, vou pegar a variável controle, certo? E eu vou fazer o seguinte, cada vez que ele repetir, eu quero que ele decremente um valor da variável controle. Então venho aqui em variável agora e vou alterar controle para -1, certo? Então o que é que vai acontecer? Ele vai começar a minha contagem lá em cima em 10, quer ver? 10, e ele vai decrementando esse valor até que ele chegue em 0. Legal, né, gente? Então ele está fazendo um processo de repetição. Em seguida, quando ele termina, quando essa condição que eu passei aqui passa a ser uma condição falsa, ele para de repetir. Tranquilo, gente? Então, pessoal, quando queremos que algo seja repetido sem um controle específico, ou seja, apenas repita os comandos que você colocar, eu vou utilizar o bloquinho sempre. Vale lembrar que esse bloquinho sempre ele está aqui dentro. Se por algum motivo você excluir o bloquinho sempre, você pode vir aqui em básico e aqui em básico você vai ter tanto o sempre quanto o no iniciar, tá? Então, tudo que eu colocar aqui dentro ele vai repetir, só que ele não traz um controle para mim. O microbit vai entender que ele vai repetir o que estiver aqui dentro até que você peça para parar, e o método de fazer ele parar é você desplugar da tomada, tá? Quando você quer que ele repita com algo controlado, uma quantidade de vezes, aí tem 3 opções. Você pode utilizar repita apenas 10 vezes, por exemplo, loop, né, ou repita n vezes. Posso ter o repita enquanto uma condição for verdadeira, ou posso repetir a começar de 0 até um número que eu especificar, tendo como um controle para mim a variável índice que vai dizer em que posição da repetição está no momento a minha repetição. Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje nós aprendemos a como colocar o microbit para trabalhar sem a necessidade de a gente pôr a mão. A gente só especifica, só ordena que ele faça alguma coisa, define a quantidade de vezes ou de maneira infinita, e ele faz isso de forma ordenada. Muito bem, pessoal, e chegamos ao final de mais uma aula, e hoje você aprendeu como colocar o microbit para trabalhar sozinho. Se define a quantidade de vezes que quer que ele faça uma tarefa, e ele faz sem reclamar. E como sempre, pessoal, temos uma tarefa para você tentar fazer aí em sua casa, tá? Faz o seguinte, cria um programinha que pisque toda a matriz de LED do microbit durante 10 vezes, e quando ele terminar de repetir as 10 vezes, é para ele mostrar um coração na tela. E é isso aí, pessoal, estamos prestes a encerrar nossa aula, e na próxima aula nós vamos aprender como organizar melhor o nosso código com funções. Não perca, gente. Lembrando, pessoal, se você está aprendendo alguma coisa aqui conosco, não deixa de curtir o nosso vídeo, de compartilhar, de se inscrever também. Compartilhe, que isso é importante. Tenho certeza que existem outras pessoas que têm interesse em aprender um pouco mais sobre esse mundo fascinante da programação, da robótica, da tecnologia. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, se o bom Deus permitir.